Olá, pessoal. Então, iniciamos o módulo 3, né? Então, a aula 1, nós vamos falar sobre capacitismo, barreiras e desenho universal. Então, o capacitismo, a gente vai passar para vocês agora o conceitos e as aplicações. Pode passar, Ana. Então, o conceito de capacitismo é um sistema de crenças e práticas discriminatórias que marginalizam e subestimam pessoas com deficiência, baseando-se na ideia de que os corpos e mentes normativos são superiores. Esse preconceito pode se manifestar em diferentes contextos, desde barreiras arquitetônicas até exclusão em espaços educacionais e profissionais. E aí a gente vem aqui e lembra um pouco lá da nossa primeira aula, né? Na época medieval ainda, onde existia, né, ali me chamou muita atenção a palavra marginalização, né? Então a gente está em pleno século XXI já, e ainda nós falamos na marginalização e coisas que foram assuntos que a gente abordou que ocorreram lá no século passado, né? E hoje ainda a gente vê uma palavra como essa sendo colocada aqui na nossa formação, né? Então, só para a gente chamar atenção para isso também, né? Então, o capacitismo ele pode ser explícito ou implícito. No caso do explícito, é quando ocorrem ofensas diretas e segregação, que é o explícito, né? E o implícito é quando ocorre o paternalismo e a invisibilização da pessoa com deficiência, né? E algumas manifestações desse capacitismo podem ser a linguagem pejorativa, que são termos, né, que as pessoas usam em relação às pessoas com deficiência, como é um deficiente ou portador de deficiência, e o correto é pessoa com deficiência, é o termo correto a ser utilizado, né? O paternalismo e a infantilização é a suposição de que as pessoas com deficiências elas são mais frágeis, dependentes ou incapazes. E muitas vezes não. Elas conseguem fazer muitas coisas, que é o que a gente estava falando também nas aulas anteriores, que é as potencialidades, né? Tem muitas crianças e pessoas com deficiência de forma geral que têm potencialidades, conseguem mexer no computador, conseguem usar transporte público. Então a gente também é outra questão que tem essa manifestação do capacitismo, que é essa paternalismo e infantilização. Outra manifestação são as barreiras estruturais, né, que é a falta de acessibilidade em espaços físicos e tecnologia assistiva, e a exclusão do mercado de trabalho, que é a desconsideração, né, de profissionais com deficiência para cargos de liderança. Então, eu contrato uma pessoa com deficiência, mas ele não tem a capacidade de ser um diretor, um gerente. Ele vai só desenvolver aquela atividade para que ele foi contratado ali e não se almeja que ele consiga cargos maiores dentro de uma empresa, né? Voltando um pouquinho ali na questão da infantilização, eu acho que é bem próprio, né, a gente falar que às vezes as pessoas observam a criança ou a pessoa com deficiência como eternas crianças, né? Então, falando de forma infantilizada ou falando como se aquela pessoa não conseguisse entender, e muitas vezes ela está entendendo, ela já não é mais um bebezinho, né? Então, para a gente tomar um pouco de cuidado quando a gente fala, né, com alguém, com alguma pessoa, com alguma criança que tenha deficiência física neuromotora. Não só a deficiência física neuromotora, como outras deficiências também, né? Então, alguns tipos de capacitismo, então, né, são o capacitismo estrutural, que são as barreiras sistêmicas que impedem a participação plena das pessoas com deficiência na sociedade, como o transporte público não acessível, por exemplo, né? O capacitismo institucional, que são as políticas públicas e normas organizacionais que não consideram a acessibilidade e a inclusão, né? Então,
lembra que a gente falou lá, né? A gente falou que o conteúdo é amarrado, né? Então, só foi pensado em políticas públicas e observado a pessoa com deficiência após a Segunda Guerra Mundial, né? Então, o capacitismo institucional está relacionado com isso, com políticas públicas que não têm esse olhar para a pessoa com deficiência, né? O capacitismo interpessoal, que são atitudes e comportamentos preconceituosos no convívio no convívio diário, que é como falar com um acompanhante ao invés de falar com uma pessoa que tenha deficiência, né? Como se ela não tivesse a própria voz, né? Isso. Não, você não deixa a pessoa se expressar ou a criança se expressar. Às vezes ela não consegue se expressar de forma verbal, mas ela tem outros meios que ela consegue expressar o que ela está sentindo, o que ela quer, o que ela gosta, às vezes, né, movimentando a cabeça, né? Então a gente deixa de perguntar para a pessoa, para a criança, o que ela quer e pergunta para quem está do lado ou para alguém familiar, alguma coisa, né? E o outro capacitismo é o capacitismo internalizado, que é quando a própria pessoa ela absorve crenças negativas sobre a sua capacidade ali e suas limitações, né? Aí é o capacitismo internalizado. Que é uma questão também de autoestima, né? Por isso que é muito importante a gente, desde da criança ali com a deficiência, desde pequena, trabalhar essas questões da autoestima, sempre fazer um reforçamento ali positivo, dizendo que ela consegue, né? Que ela tem as limitações, mas que tudo é conforme, né? Ela consegue fazer, para que seja trabalhado para que ela cresça, né? Seja um adulto, uma pessoa com deficiência, um adulto com deficiência que possa, né, dar sequência na vida e não ter esse capacitismo internalizado, né? Então, algumas medidas, né, que podem ser realizadas para combater o capacitismo, né? Então, a adoção da terminologia correta, né, e respeitosa ao se referir com a pessoa com deficiência, né, que é aquilo que a gente falou ali nos slides anteriores, né? Educação e conscientização para desconstrução de estereótipos, né? Ah, a pessoa não é capaz, ele não entende, ele é limitado. Então a gente ter a educação e a conscientização que não é assim que as coisas funcionam, né? Acessibilidade universal, que é garantir a adaptação física e comunicação digital, que é o desenho universal, onde um pouquinho mais para frente a gente vai estar falando sobre isso, e políticas de inclusão e diversidade, que com a valorização da participação ativa das pessoas em todos os setores da sociedade, né? Eu acho que assim, na dúvida, né, você chama a pessoa pelo nome, Sim. né? Pergunta o nome, como é seu nome? Você não vai ficar falando, você, pessoa com deficiência, você sabe que é o termo correto, mas na dúvida, ela tem um nome, ela é uma pessoa. Então, na dúvida, pergunta, como é seu nome? Meu nome é fulano. Então, chama a pessoa pelo nome. Isso aí. Então, algumas leis, né, que, como a gente falou, né, feliz ou infelizmente, para que as coisas aconteçam de forma correta, é preciso que tenha a lei, né? Então, a Lei 13.146, que é a Lei Brasileira de Inclusão, ela assegura a igualdade de oportunidades e combate a discriminação. E também ocorreu, né, a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência em 2006, onde a ONU reconhece a deficiência como parte da diversidade humana e exige políticas inclusivas. Inclusive, até aqui na própria secretaria, né, o nosso setor agora, ele inclui, né, sempre incluiu de forma não oficial, vamos dizer assim, a questão da diversidade, mas hoje a diversidade ela está junto no nosso departamento, porque a secretaria e a prefeitura, de forma geral, entende que a deficiência e a diversidade andam juntos ali, que é exatamente isso que a ONU percebeu em 2006 ali, que a gente está falando agora, né? Então, o capacitismo, ele é uma forma de discriminação que precisa ser combatida por meio de mudanças culturais, jurídicas e estruturais. A promoção da equidade e da acessibilidade são essenciais para garantir uma sociedade verdadeiramente inclusiva. Não adianta a gente falar
que aceita o deficiente como ele é, e a gente não ter as atitudes, né, culturais, jurídicas e estruturais, demonstrando que realmente a gente está fazendo uma inclusão verdadeira, né, e não só na palavra ali, né, só falando que faz, e na prática mesmo ela não ocorre, né? Então, aí nos próximos slides vai ter um vídeo, né? Onde vocês podem clicar e podem assistir o vídeo para a gente poder dar sequência na aula. Instead of thinking of it as a medical instrument, it's a skateboard or a bike, you know? It's got wheels, why not jump it 25 feet in the air, you know? Well, I started WCMX riding when I was 8. My mom thinks I'm a little crazy. She doesn't like to watch sometimes. She'll be like, but you know, it's what I love to do. And when life gives you a wheelchair, find a skate park. And I think that's good because, you know, a lot of people think, oh, I have a wheelchair, you know, what can I do with it? But you just need to take that and, you know, be positive and have fun with it. I get my ideas for speed from the skaters, and I get my tricks mostly from the bikers, you know, and I'll look at something they do and I'll be like, how could I do that on my wheelchair, you know? One of my favorite tricks I've landed was the double backflip, because it took me about a year to land. It was the hardest thing. I got real close to giving up at one point just out of frustration, but I kept doing it, you know, and if you give up, you'll never succeed. Right before I go down the giant ramp, I'm pretty much terrified. You know, it definitely gets your heart beating, and you just gotta think, okay, you're scared, right? But you gotta leave the fear at the top of the ramp and just push past it, and you know, it's like you're flying. It's the best feeling ever. Então agora a gente vai trazer para vocês, após o vídeo, esse vídeo, na verdade, ele é muito interessante, né? Porque ele mostra ali o menino cadeirante transformando a cadeira de roda dele num skate. Para mim, é fantástico, assim, eu acho que é isso, né? Ele aceitou a deficiência dele e não se limitou à cadeira, né? Então, ele é muito impactante. A hora que ele vai descer a mega rampa ali, eu confesso, eu falo, meu Deus, que menino maluco, né? Descendo aquela rampa, mas eu acho assim que a ideia é essa, né? Não é a cadeira que está limitando ele, e sim a vontade dele que faz com que ele supere todas as dificuldades que ele tem. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? E agora a gente vai trazer para vocês, então, a questão das barreiras, né? Que é o conceito e as aplicações, né? Então, o conceito de barreira, ele é qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou impeça a participação social de pessoas, bem como o gozo, a fruição e o exercício de seus direitos à acessibilidade, à liberdade de movimento e de expressão, à comunicação, ao acesso à informação, à compreensão, à circulação com segurança, entre outros. Então, ele é um conceito bem amplo aí, como vocês podem perceber, né? Então, as barreiras, elas podem ser, né? Podem ser barreiras urbanísticas, arquitetônicas, nos transportes, na comunicação e informações, atitudinais e tecnológicas. E agora, nos próximos slides, a gente vai estar descrevendo elas assim mais especificamente para vocês. Então, as barreiras urbanísticas são aquelas que existentes nas vias e nos espaços públicos e privados abertos ao público ou uso coletivo. Então, aqui nós temos alguns exemplos de barreiras urbanísticas, né? Então, não adianta você colocar uma rampa ali na calçada e logo em frente ter um poste, por exemplo, né? Ou a mesma guia tátil ali, onde tenha vários obstáculos, né? Que são as barreiras urbanísticas.
As barreiras arquitetônicas são as barreiras que impedem as pessoas de desfrutarem ou ocuparem os espaços físicos ou restringem a circulação das pessoas em determinado ambiente. Então nós temos ali mais relacionado à questão assim de edifícios, casas que não têm a acessibilidade também. Então a escada, né, onde necessita ali de uma pessoa que leve o cadeirante, por exemplo, para ter acesso a um local. E aqui nós temos o poste novamente bem no meio da rampa, onde não tem condições de uma cadeira passar nessa rampa ali, né? A barreira nos transportes, que são as existentes nos sistemas e meios de transporte, que pode ser rodoviário ou de cidade mesmo, né? E nós temos um exemplo que é obrigatório que haja assentos reservados, além de elevadores ou rampas que auxiliam no transporte de deficientes físicos no transporte público, né? Então temos o exemplo ali, né, do elevador e essa faixa que tem nos supermercados, por exemplo, nas vagas do deficiente, às vezes a pessoa pensa que é para deixar o carrinho ali, né? E não, aquilo ali serve, logicamente, para a pessoa ter um espaço físico para conseguir abrir a porta do carro e colocar a cadeira para dentro do carro, ou alguém que está acompanhando um deficiente físico possa fazer as transferências, né? As barreiras na comunicação e informação, que são qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que dificulte ou impossibilite a expressão ou recebimento de mensagens e de informações por intermédio de sistemas de comunicação e de tecnologia da informação. Então, temos alguns exemplos aqui, né, de, por exemplo, um programa de TV que não possui, aqui tem no caso, né, mas quando o programa não tem ali a autodescrição ou mesmo a Libras ali para mostrar para a pessoa o que está acontecendo no programa, né. E ali um outro exemplo de barreira na comunicação é o ruído, né, onde o chefe chega para o funcionário e fala assim, você vai ser promovido, e devido ao ruído ali, a mensagem no meio, ele não consegue entender e entende a informação de uma maneira incorreta. Até acaba sendo engraçado, mas é o trágico cômico, né? Meu Deus, eu vou ser demitido. Então é um exemplo ali de falha, né? De uma barreira na comunicação e informação. Né? As barreiras atitudinais, que, na minha opinião pessoal, né, é a pior que existe, porque daí está relacionado com atitude e comportamento que impedem ou prejudicam a participação social da pessoa com deficiência em igualdade de condições e oportunidade com as demais pessoas. Então, aqui nós temos alguns exemplos, né, de barreiras atitudinais na sala de aula, na relação com o cadeirante ali. Então, dá para vocês observarem ali nas figurinhas como que ela ocorre, né? As barreiras tecnológicas são as que dificultam ou impedem o acesso à pessoa com deficiência às tecnologias, né? Então está relacionado ali com computador, celular, relacionado à tecnologia de forma geral ali, como nos outros slides, aí também tem alguns exemplos, né? Então, outro conceito que a gente vai trazer para vocês aqui é o do desenho universal. Na década de 70, o paradigma em relação à pessoa com deficiência, ele se baseava no modelo médico, aonde a deficiência era um problema vindo da pessoa, né? E tinha que ser resolvido. Por isso se chamava modelo médico. Na década de 80 e 90, passou-se então a entender a pessoa através do modelo de vida independente, aonde o problema não era a pessoa, era a sociedade que tinha que adaptar a realidade para que aquela pessoa pudesse ter plena independência nos contextos em que ela fazia uso, né? Transporte público, calçadas e assim por diante, né? O conceito de desenho universal nos traz que é o design que concebe espaços e produtos que possam ser usados por todas as pessoas, na maior abrangência possível,
sem a necessidade de adaptações específicas no projeto. Então, o desenho universal ele tem que ser igualitário, ou seja, equiparável para que pessoas de diferentes capacidades possam utilizá-lo, né? Adaptável, que é um uso flexível com um leque amplo de preferências e habilidades. Óbvio, tudo isso que eu estou falando é dentro do conceito de igualitário, né? Simples e intuitivo, né? Ou seja, óbvio, fácil de entender, conhecido, que é uma informação que tem que ser popularizada, onde todas as pessoas que cheguem entendam como aquilo funciona, né, Ana? Uhum. Seguro, porque a pessoa que for utilizar ele não pode ter riscos, né? Para alguma ação involuntária da pessoa, não tenha gasto energético, que não tenha força para que seja utilizado também, né? Ou um esforço físico exacerbado. E ele também tem que ser abrangente, tamanho e espaço para uso e acesso de todas as pessoas, né? Então aqui nós temos um exemplo, né, do princípio do desenho universal. Ali a gente tem o conceito acessível. Claro que hoje em dia ninguém mais usa, quer dizer, ninguém não, né? Mas o telefone público caiu em desuso, né? Mas aqui nós temos um bom exemplo de um conceito acessível, onde o aparelho ele é adaptável à pessoa ou à deficiência, e no conceito universal ele tem essa proposta onde todas as pessoas podem utilizar, sendo de uso universal mesmo, né? Então encerramos, né, a nossa aula de hoje e esperamos vocês na aula 2.